Fala galera, aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e esta é a continuação daquela série sobre histórias que aconteceram na engenharia. Eu fiz aquela história, eu contei para você a história da apresentação que deu errado. Eu deixo no card aqui para você. Então criei uma playlist chamada Aconteceu na Engenharia, onde sempre que possível eu trago histórias divertidas para vocês, inusitadas que ocorreram comigo durante as disciplinas da faculdade de engenharia, ou mesmo em minha vida profissional, pois tem várias histórias interessantes, algumas inusitadas, algumas engraçadas, e alguma coisa a gente pode aprender, tirar algumas lições. Acredito que é muito válida essa playlist, então criei a playlist, sempre que possível trago esse tipo de atualização. Lembrando a você que na descrição eu deixo cursos Hotmart para você investir em seu conhecimento, cursos com baixíssimo custo, mas altíssimo valor em conhecimento. Desenvolvimento profissional, desenvolvimento acadêmico. Então confira os nossos cursos Hotmart aqui, são com a didática já conhecida da WR Kids. Invista hoje mesmo e torne-se cada vez mais profissional. Galera, vamos então para a história de hoje. A história é a seguinte, a história é no dia que o professor perdeu completamente a paciência porque os alunos não seguiram as recomendações ou interpretaram de forma equivocada. Eu preciso que você visualize a cena, imagine enquanto eu vou contando os fatos para você conseguir se ambientar e ficar bem mais divertido de acompanhar. Estávamos na disciplina de materiais elétricos. A disciplina de materiais elétricos era uma disciplina semipresencial, que haviam algumas aulas presenciais, mas muito conteúdo era à distância, e o professor marcou aquele bendito seminário. Isso mesmo, o aluno teria a tarefa de apresentar um seminário, uma apresentação, PowerPoint, normalmente, lá na frente para todos os outros colegas, para ver se realmente aprendeu alguma coisa. Então, de certa forma, poderia ser escolhido um tema livre, mas que fosse relacionado a materiais, coisas que fossem relacionadas à disciplina. Eu me recordo até hoje que eu escolhi apresentar o método que eu utilizava para a produção de placas de circuito impresso caseiras, método totalmente caseiro de placas de circuito impresso que eu utilizei nos meus primeiros anos de desenvolvimento em eletrônica, fazia meus circuitos no método totalmente caseiro mesmo. Se você não quer fazer placas caseiras, tem o curso para você fazer layouts aqui na descrição, o curso de Proteus. Muita gente tirando as placas do papel com circuitos profissionais, já fazendo grana também com o desenvolvimento profissional. Voltando para a história, eu fiz a minha apresentação, só que eu tenho que voltar um pouquinho no tempo para lembrar o que o professor recomendou para a turma. Cerca de um mês ou 40 dias antes da apresentação, ele disse que queria saber de cada um qual o conteúdo que iria apresentar, pois o seminário já estava previsto lá no início do semestre, só que ele disse o seguinte: eu quero que vocês apresentem, mas apresentem o trabalho de forma sucinta. Ele falou isso e não falou mais nada. Muitos alunos, aqueles que fogem da apresentação, não gostam. Eu particularmente sempre gostei de apresentar os trabalhos na universidade, já comentei isso com vocês outras vezes. Muitos alunos, é claro, interpretaram de forma equivocada o sucinto e muitos se limitaram a fazer um trabalho mínimo do mínimo do mínimo. Um slide, 2 slides. Então me recordo até hoje uma apresentação de um dos colegas lá que quis falar sobre corrosão, explicar alguma coisa sobre corrosão, e tinha só um slide branco com escrita preta e uma imagenzinha lá, uma definição de corrosão que ele pegou provavelmente direto do Google ou do dicionário e apresentou desta forma. E tiveram diversos outros trabalhos que foram na mesma pegada, trabalhos que o aluno selecionou o seu tema, mas apresentou um slide ou dois, correndo para sair logo daquela situação de desconforto, e assim foi. Terminadas as apresentações, me recordo como se fosse ontem, sala totalmente escura, as luzes apagadas, o professor apagava todas as luzes para o aluno apresentar, então ficava aquela escuridão, era à noite, então aquela escuridão, e o pessoal apresentava lá, a iluminação era a própria projeção na parede, no quadro branco lá. Terminadas as apresentações, o professor estava sério, estava com um olhar bem
desapontado. Ele bateu com toda a força na mesa, eu me lembro até hoje disso. Bateu assim, estou decepcionado, ele falou. Aí todo mundo se assustou, assim, não estava entendendo. E aí ele desabafou, né? Ele falou: eu havia recomendado que vocês fossem sucintos na apresentação de vocês, mas não desta forma. E é claro que isso vai resultar na corrosão das suas notas. Ele falou alguma coisa do gênero, fazendo alusão àquele trabalho bem sucinto mesmo sobre corrosão. Aí todo mundo, é claro, ficou apavorado. Eu também me preocupei, pois naquele mesmo dia eu havia feito a minha apresentação. Particularmente, eu havia interpretado, o professor queria uma apresentação sucinta, ele queria dizer o quê? Que não fosse um seminário que durasse meia hora, 40 minutos, mas é óbvio que aqueles 10, 15 minutos padrão de uma apresentação deste tipo deveria ser respeitado. E eu apresentei o meu método passo a passo, mostrei os slides ali, como eu fazia para criar as placas de circuito impresso na época. E aí, por sorte, o professor, apesar de estar desapontado e tudo mais, ele abriu um parênteses e disse: de todas essas apresentações, eu só gostei do cara ali que apresentou sobre o projeto de layouts artesanais de placas de circuito impresso, que fez seus 10, 15 minutos. As demais, estou desapontado, ele falou assim. Mas a lição que a gente tira dessa história é que você precisa interpretar o que o professor está dizendo para você. Muitas vezes o professor não vai dar tudo mastigadinho, e até é interessante que não dê tudo mastigado, o aluno precisa correr atrás. Precisa correr atrás e desenvolver da melhor forma. Então, você precisa sempre ir um pouco além. Então, essa é uma dica que eu trago também para a galera que está apavorada com o TCC. Faça um pouco a mais. Acha que tá bom? Faz um pouquinho a mais. Deixa aquele saldo de gordura ali. É interessante você sempre estar um passo à frente. Não só na vida acadêmica, como você pode perceber. Então, podemos tirar muitas lições dessa historinha aí, um fato verídico e, de certa forma, inusitado, que aconteceu comigo em uma disciplina da universidade. Espero que tenha gostado. Deixo todos os links dos nossos cursos na descrição. Like no vídeo, inscrição no canal, ative o sininho. Se gosta desse tipo de conteúdo, comente aqui que quer mais histórias. Eu vou gostar de saber e vou gostar de contar para você. E é claro, se você tiver alguma história que aconteceu com você, deixa o depoimento também aqui embaixo. Vamos conversando aí nos comentários. Um abração a todos. Até o próximo vídeo.